Deixa eu te fazer uma pergunta. Você por acaso já teve o desejo de servir ao Sagrado Ministério? Bom, eu quero te dizer que talvez esse vídeo seja a resposta para as suas orações. Acabou de sair há algumas semanas o edital para a teologia na Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar não só como você pode fazer a sua inscrição, mas principalmente táticas e, vamos poder dizer assim, algumas dicas que podem te ajudar para ter um resultado assim como eu tive aqui, ó. Vamos ver agora aqui o meu resultado que eu tive. Eu, Pedro Henrique Pereira da Costa, aqui eu consegui um 5º lugar na classificação geral de teologia. E assim como eu, muitas outras pessoas também fizeram isso e conseguiram estar nesta lista de aprovados. Então, fica comigo. Mais tarde nesse vídeo nós vamos conhecer esse camarada aqui, ó, Fábio Christian Silva Dias, e ele conseguiu ficar em 1º lugar no teste de teologia. Então, como será que ele fez isso? Calma. Primeiramente, nós devemos entender que antes de você chegar nesse momento, você precisa primeiro fazer a sua inscrição. E como você pode fazer isso? Bem, você pode vir aqui nesse site aqui, ó, FAAMA Edu BR Editais, a qual eu vou estar deixando o link nos comentários abaixo. Então você só pode baixar aqui embaixo e ele vai te direcionar para esse local. E aqui nós vamos ter o edital para teologia. E o que nós primeiro devemos analisar aqui, pessoal? As inscrições, que elas são muito importantes, gente. Às vezes a gente tenta deixar na última semana, no último dia, e a gente acaba se embolando um pouco. Então veja, as inscrições elas estão abertas desde o dia 20/6, ou seja, nós estamos o quê? Já estamos dia 28, ou seja, já está quase uma semana, já é uma semana que essas inscrições estão abertas e vão até o dia 8/9. Gente, vamos se atentar para essas datas, porque muitas vezes a gente vê, 8/9, ainda falta um tempo, mas se a gente for olhar aqui, você só tem o quê? 7, 8, 9, 2, 3 meses para fazer a inscrição e esse tempo ele passa voando. Dia 12 é a data limite para você apresentar as recomendações e outros documentos de formulário para o edital. Então também é uma data muito importante e que muita gente acaba vacilando e deixando para a última hora. Então, por favor, se atente para essas datas. São datas de grande importância. No geral, o que eu dou a dica para essas pessoas? Marque um dia. Tenha um dia na sua agenda a qual você vai ter nesse dia prioridade, tentar fazer o máximo de coisas possíveis que essas datas estão pedindo. Por exemplo, do dia 20 ao dia 8, tire pelo menos um dia para você tentar fazer o máximo de coisas que você puder nessa lista. Assim, com o passar do tempo, você vai ver que quando estiver na etapa final, poucas coisas estarão faltando e assim não vai ter que ter uma grande bola de neve a qual você vai se embolar no final. Pois bem, agora vamos para a parte mais difícil, podemos dizer assim. Você já fez todo o preenchimento dos formulários, a inscrição, e a prova será no dia 14/9, gente. Vamos lá. Estudar é algo muito importante. O Fábio já vai mostrar para vocês como isso funciona. E assim, você tem que pedir, claro, orientação de Deus e tudo mais. Mas sem o seu esforço e sua dedicação, de nada vai adiantar. Então, primeiro, você deve sim estudar e estudar ao máximo, entendeu? E agora, nesse momento, eu vou chamar o meu amigo Daniel Maia, que ele vai mostrar para vocês um pouco como que funciona essas aplicações das provas, o que você vai estudar, o que pode cair nessas provas e quais são os materiais que você vai estudar. Daniel, meu amigo, é com você. Como acontece? Ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é constituída por 2 provas. 2 provas de 30 questões cada uma e uma redação. A primeira prova, ela fala sobre o quê? É conhecimentos gerais. É como se fosse a prova do Enem, conhecimentos do ensino médio. Nela, quais são os assuntos? São 15 questões sobre linguagens e as suas tecnologias, no qual vai entrar compreensão de texto, interpretação, ortografia, na parte de português e inglês. Vai ter 5 questões de matemática e suas tecnologias, a área, regra de 3, etc. Vão ter 5 questões de ciências naturais e suas tecnologias e 5 questões de ciências humanas e sua tecnologia. Cada questão vale 1 ponto, então a primeira prova totaliza 30 pontos. A segunda prova é sobre conhecimentos teológicos.
Na segunda prova, serão 30 questões, cada uma valendo um ponto. Qual são o material que você irá usar para estudar? Você irá usar o Nisto Crimus, que são as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e você irá usar também o Tratado de Teologia. Após fazer as duas provas, você terá uma redação. Essa redação você irá fazer com pelo menos 1.300 caracteres, no qual está em cerca de pelo menos 300 palavras, no qual nela será assunto do cotidiano, porém voltado com a religião. Como foi o tema do ano passado, o tema era o quê? Qual é o papel do cristão na conservação do meio ambiente? Então será temas relacionados dessa forma, no qual você tem que fazer essa redação, no qual ela vale 40 pontos, de 0 a 40 pontos. Após essas duas provas, no qual é tudo feito de maneira online, você vai estar no Zoom, vão estar com a câmera ligada e você vai fazer. Na redação, olha, preste atenção, não é para usar inteligência artificial nem nada, porque eles vão, na hora que for corrigir, eles vão ver. Se tiver algum indício, sua prova será anulada e você perderá a chance. Terá que fazer só no próximo ano vestibular para conseguir passar. Muito obrigado, Daniel. Daniel, sempre posso contar com esse cara. Ele é muito top. Então, como você pode perceber até aqui, algo que não pode ser levado na brincadeira. Como o Daniel nos mostrou aqui, você não pode plagiar. Por favor, pessoal. Inteligência artificial não, né? Por favor, vamos ter a consciência na mente de que você deve estudar aquilo que você aprendeu. E saiba que quando você for aprovado, você não vai ter aquele gosto amargo de pensar que você teve que usar subterfúgios para poder conseguir essa nota. Acredite, vale a pena estudar. Mas então, voltando aqui. No dia 16, nós vamos ter a divulgação dos classificados na primeira etapa, com a convocação dos aprovados para as entrevistas da segunda etapa. E o que é essa segunda etapa? Serão as entrevistas. E nessas entrevistas, normalmente, são os nossos futuros professores, eles fazem várias perguntas para saber como é o perfil do aluno, se ele se encaixa ou não no período da teologia. O que eu digo para as pessoas que vão estar fazendo esse momento? Tenha calma, responda com sinceridade e eu tenho a plena certeza que os professores eles vão avaliar você da melhor forma possível, entende? Não fique inventando coisas, não, até porque se for mentira, eles vão perceber, a situação vai só piorar pro seu lado. Então, seja sincero e verdadeiro em tudo o que você falar. Dia 16 a dia 18, na segunda etapa, as entrevistas pessoais aos candidatos, familiares, conforme o agendamento para os aprovados na primeira fase, ou seja, vai ser nesse período, do dia 18 a 16, que terá esse período de entrevistas. E aqui, até o dia 22, será a divulgação dos resultados que vão ser comprovados que são aprovados para o edital de teologia. E eu acho que nisso eu posso ter vacilado um pouco, mas calma, eu vou explicar. O que acontece é que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E apesar de ter me dedicado muito, me esforçado, eu ainda achei que eu talvez não passaria na primeira fase. E acredite que se quiser, eu tava bem nervoso para isso. Então o que eu digo é, claro, devido à situação e tal, às vezes o nervosismo ele bate. Mas tenha calma, tenha tranquilidade, porque acredite se quiser, se você passar e tiver que passar, tudo está nas mãos de Deus. Então ore para Ele, para que entregar tudo isso e assim que Ele possa elaborar o melhor plano. Se você passar, amém. Se não, também amém. E se prepare melhor para a próxima etapa. Mas então, parabéns, você passou para a próxima fase. Que fase é essa? Do dia 22 ao dia 6 são as matrículas para os aprovados e classificados. Lembrando que essa fase só vai ser disponível caso você esteja aprovado. Pessoal, agora, como eu havia prometido para vocês, nós teremos agora o depoimento do Fábio, que ele conseguiu a grande maravilha de ficar em primeiro lugar dentre todos nós. Fábio, é com você. Meu nome é Fábio Christian, sou aluno do curso de Bacharel em Teologia, FAAMA. Estou aqui a convite do nosso querido amigo Pedro, é uma alegria tremenda poder compartilhar com vocês como foi a minha preparação para o processo seletivo que nós fizemos para entrar na Faculdade Adventista no curso de Teologia. Quando eu senti o chamado de Deus para a minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o Senhor em oração. Consagração. E de fato era isso que Deus queria para minha vida, então eu orava ao Senhor pedindo: Senhor, me ajude, me dê sabedoria
e força para me estudar. Como confirmação, de fato era isso para minha vida. Eu precisava do auxílio do Senhor. Em fazer o processo seletivo para o curso de teologia, ore a Deus, busque a Ele em oração e peça a Ele sabedoria, força para que você se dedique nos estudos a realizar o processo seletivo. Se esse de fato é um chamado de Deus para a sua vida, louvado seja Ele por isso. Agora, busque Ele em oração constantemente. Na minha jornada de estudo, a minha vida, pelo fato de ser um pouquinho corrida, eu trabalhava. Então, como é que eu fazia? Já que a prova, o processo seletivo é dividido em 3 etapas para ser mais preciso. As 2 primeiras etapas são as provas objetivas e redação de conhecimentos básicos e também de conhecimentos teológicos. A primeira e segunda fase é dividida dessa forma. A primeira fase são os conhecimentos básicos, português, matemática, ciências humanas, ciências naturais e a redação. A segunda fase é o de conhecimento teológico, onde a base ali é usada o Nisto Cremos e o Tratado de Teologia. Essas 2 primeiras fases eu dividia o meu tempo da seguinte forma. Como eu trabalhava pela parte da manhã, e estudava também de noite, então eu tinha que otimizar o meu tempo. Então eu dividi assim, eu sei que eu precisava de 4 horas, né, para me estudar, seja para conhecimentos básicos ou para conhecimentos teológicos. Então eu dividi da seguinte forma, 2 horas era para estudo de matérias de conhecimento básico e 2 horas eram para estudos de matéria de conhecimento teológico. Eu dividi da seguinte forma, cada dia eu estudava uma matéria como se fosse para o Enem. Eu estudei em casa, assistindo vídeos no YouTube. E eu vou pedir pro Pedro depois para ele mandar aqui algumas dicas de alguns canais que são interessantes, como por exemplo, para quem gosta aí, para quem vai estudar matemática, o canal do professor Ferreto, que tem no YouTube. Para quem vai estudar para redação, o canal Poxa Lulu, me ajudou muito. A professora Luísa, uma excelente professora para redação, me ajudou demais. Alguns outros canais também que eu vou estar repassando pro Pedro poder colocar na descrição aí para auxiliar vocês também nessa jornada de estudo. Quando eu dividia por dia, cada dia eu estudava uma matéria de conhecimento básico. De conhecimento teológico, como é o Nisto Cremos e o Tratado de Teologia, então eu fazia da seguinte forma. Como o tratado ele é um livro muito grande, ele é um livro maior, então eu deixei ele para depois. Primeiro eu li o livro Nisto Cremos. Quando eu leio o livro, eu gosto de rabiscar tudinho, grifar, para que eu de fato consiga entender, internalizar e aprender aquele conhecimento que está sendo passado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler o Nisto Cremos. Eu levei uma semana para ler o livro Nisto Cremos. Eu fui lendo. Sempre quando eu tinha um tempinho vago, eu ia lá e lia o livro Nisto Cremos. Sempre quando eu tinha um tempo vago, eu usava para fazer atividades, questões. Assim eu ia estudando. Depois que eu terminei de ler o livro Nisto Cremos, eu fui para o Tratado de Teologia. E ali no Tratado de Teologia, como ele é muito grande, ele é um livro muito amplo, então eu peguei alguns pontos que foram pontos cruciais, como, por exemplo, que tem uma tendência maior de cair na prova, como, por exemplo, história da igreja, santuário, o grande conflito, as 3 mensagens angélicas. E assim eu peguei esses pontos e eu fui direto no livro Tratado de Teologia, porque é um livro muito grande, muito amplo. Como eu já não tenho essa facilidade de ler coisa muito grande e rápida, eu não consegui. Então eu peguei pontos específicos para mim estudar processo seletivo para a prova. E louvado seja Deus, porque deu tudo certo e eu fui aprovado em primeiro lugar, para a honra e glória de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, que tem vontade, está sentindo desejo de fazer essa prova, de prestar esse processo seletivo, primeira coisa, busque a Deus em oração, constantemente. Não deixe de lado o estudo da palavra. Todos os dias se dedique a estudar a Bíblia constantemente. Se dedique também nos estudos de conhecimentos básicos e de conhecimentos teológicos para o processo seletivo. Ore a Deus, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e deixe Ele te guiar. E tenha plena certeza, correrá bem, para a honra e glória de Deus. Essa foi a minha experiência, essa foi a minha jornada. E eu louvo a Deus porque Ele me conduziu pelo melhor caminho, apesar das dificuldades. Pessoal, como vocês puderam ver, o Fábio ele teve que enfrentar muitos desafios, mais desafios até mesmo que eu, porque tanto eu como ele viemos de realidades diferentes. Mas o que ambos nós fizemos, tanto eu como ele e também o Daniel, foi que nós primeiro
dedicamos o nosso pedido e as nossas preocupações a Deus e Ele supriu da melhor forma possível. 2. Nós nos dedicamos, nós nos aprofundamos nos estudos. Nós vimos tanto o livro Tratado de Teologia como Nisto Cremos e tantas para as outras matérias. Nós nos esforçamos para isso. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos no curso, no SALT, na faculdade, porque Ele quis que nós estivéssemos lá. E hoje, nós temos que nos esforçar mais ainda. E mesmo que os desafios e as dificuldades possam estar à nossa frente, nós devemos sempre confiar que Deus terá o melhor plano para agir. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar e abrir melhor a sua mente se você deseja ou não fazer vestibular de teologia. Mas eu tenho que te dizer uma coisa. Quando você entrar, será uma experiência fora do comum e muitas coisas você terá para aprender. Que Papai do Céu fique com você e a gente se vê. Até a próxima.